Por fim, presidente, eu quero trazer aqui à tribuna um debate relevante, começou ontem, deu continuidade hoje. É sim, gente, ataque à educação. Algumas discussões que nós ouvimos aqui. É sim um debate contra a educação. É sim um processo de querer cobrar explicações de quem não é obrigado a dar explicações, numa tentativa permanente de criminalização, como o reitor da Universidade de Santa Catarina, cujo resultado do processo foi o seu suicídio, depois da sua criminalização, depois de um processo de desgaste, de exposição, e no final, o inquérito naquela oportunidade disse que não havia nada contra o reitor. Mas ninguém vai lhe restituir a vida. Então, eu venho à tribuna, de novo, para fazer o debate em relação à educação. Quem tem que dar explicações não é a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um excelente trabalho. Quem tem que dar explicações é quem corta dinheiro da educação. Quem tem que dar explicações é quem está comprometendo a vida dos institutos federais, é quem está comprometendo a possibilidade da continuidade dos projetos e dos programas nas nossas universidades. Nós realizamos na Comissão de Educação muitas audiências públicas. Elas são importantes porque elas trazem a opinião da sociedade. E nós tivemos a presença do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E este conselho nos trouxe dados e informações que nós vamos compartilhar com os demais deputados para nós entendermos como é relevante a defesa dos nossos institutos federais e das nossas universidades federais. Porque todo dia falando contra a instituição, todo dia combatendo a instituição, todo dia criando discursos de generalização, é sim um enfrentamento para o desgaste daquela instituição, como a gente vem ouvindo aqui algumas vezes no nosso plenário e nos nossos debates. Então, eu vou socializar, presidente, com todos os nossos colegas, deputados e deputadas, mas eu trago alguns números aqui que foram trazidos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal. Como, por exemplo, se nós pegarmos desde o ensino técnico superior, formação inicial continuada, pós-graduação, hoje a rede federal em Minas Gerais atende quase 1 milhão de matrículas. Nós não estamos falando de pouca coisa. Também a informação de que, ao defender as nossas universidades federais, ao denunciar e cobrar explicações sobre o corte ou contingenciamento, o dinheiro não está chegando lá na ponta. É isso que nos interessa. Nós estamos falando de 72 campos. Nós não estamos falando de pouca coisa. Todos os deputados têm na sua base um Instituto Federal hoje que pede socorro pela sua continuidade. Ao fazermos o debate, nós estamos falando de uma rede federal no país de mais de 600 campings. Nós estamos falando de 9 polos de informação, 80 mil servidores, 526 programas de pós-graduação, eu já disse 1 milhão de matrículas, mais de 6 mil projetos de extensão tecnológica, mais de 100 revistas científicas, mais de 8 mil periódicos, mais de 11 mil projetos de pesquisa aplicada e mais de 400 pedidos ou depósitos, como é o nome correto, de patente. E se nós ainda formos analisar como o Brasil está no ranking em relação ao ensino técnico no mundo, para alguém vir aqui e dizer que o problema da educação não é dinheiro, é sim. O problema do Brasil é pagar 40% do seu orçamento para a dívida pública. Por que a gente não discute 40% do orçamento para a educação? Porque hoje nós pagamos 40% do orçamento para a dívida pública. E este não me parece ser problema para algumas pessoas. Tem que ter mais investimento, sim. E os dados demonstram isso. Nós estamos atrás, no ensino técnico no mundo, da Finlândia, da Suíça, da Itália, da Noruega, da Austrália, da Polônia, da Alemanha, Portugal, China, Suécia, Reino Unido, México, Espanha, Nova Zelândia, Chile, Colômbia e Japão. É isso aqui que deveria nos incomodar. É isso aqui que nos deveria debater e proteger as nossas universidades. Se a rede federal fosse única, sem contar as demais redes no nosso país, e nós a comparássemos com o desenvolvimento em outro país, eu vou usar um dado que eu, como professora e dirigente sindical, não gosto, mas que o mercado gosta, que é o PISA.
Então, essa referência em relação à qualidade educacional, a nossa rede federal, em relação às ciências, a rede federal nossa estaria na 11ª posição de todo o mundo em relação às ciências. A nossa rede federal estaria no PISA na posição em 2º lugar em relação à literatura. A nossa rede federal estaria, em relação à matemática, em 30º lugar. Médias, inclusive, acima da que hoje ocupam o nosso país. Então, é uma rede de excelência e que precisa, na verdade, ser protegida, e não a criação permanente do discurso em relação à criminalização das nossas universidades. O contingenciamento, o bloqueio, o corte, peguem no dicionário o que vocês quiserem, o fato é que deixou de chegar até as nossas universidades e institutos, aos nossos institutos federais, 353 milhões de reais nesse último período. É disso que nós estamos falando. Agora, é importante ir lá na ponta explicar para o jovem, para o adolescente que está perdendo a perspectiva de futuro, defender isso aqui. Defender menos 300 milhões na educação, defender a desconstrução de uma rede federal como a que foi construída no país, com tanto empenho, com tanto dinheiro público, e dizer aos pobres, aos negros, aos que moram na periferia, saiam, porque isso não lhes pertence. O que lhes pertence é pagar um imposto para que os ricos continuem usufruindo da rede federal ou das universidades federais. Porque me parece que é este o debate. Criminaliza tudo porque incomoda, porque pobre chegou na universidade, pobre chegou no Instituto Federal. Forte abraço, presidente.